Bom dia a todos, muita luz e muita paz nos corações de cada um que estão aqui. Primeiramente agradecendo a Deus, pela oportunidade de servir, de trabalhar, de estar nessa casa, nesse horário pela primeira vez. Eu sempre venho na terça, faz anos, e hoje é a minha primeira vez aqui nessa casa. Sou muito grata a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior e também aos amigos encarnados, trabalhadores dessa casa, a Sônia e o Marcelo, que me fizeram o convite. E é uma alegria estar aqui novamente, no domingo, e que a gente possa sair melhor que nós chegamos. O tema que nós escolhemos hoje é Evangelho segundo o Espiritismo, o roteiro de luz para a vida. Vamos lembrar que o Evangelho completa esse ano 160 anos. E foi tema da 16ª URI, no mês espírita, Despertando Consciências. Essa é a filosofia do Evangelho. Despertar a gente para encontrar Jesus novamente em nosso coração. Despertar todos nós para aquele amor que nós temos em nós. O germe está em nós. Nós precisamos fazer com que ele fortaleça, que ele cresça, que ele frutifique em nós, através das nossas encarnações, através dos nossos estudos, através de frequentar uma casa de oração que acolhe a todos nós com carinho de sempre. Está baseada essa obra no Evangelho, no livro Obras Póstumas, da Federação também, Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também da Federação Espírita, e no Roteiro de Jesus, também da Federação Espírita. Essa é a terceira obra do Pentateuco de Kardec. Essa obra tem um objetivo, que é um farol, para nos iluminar o nosso coração, para nos fazer relembrar daquilo que nós já sabemos, para nos dar um norte, uma direção em nossa caminhada. O que o farol faz com os navegantes? Dá um roteiro para eles no mar, ilumina o caminho, dá direção para que eles possam seguir. O Evangelho é isso, nortear os nossos passos como seres encarnados que somos, para que nós construamos em nós aquele amor, que nós construamos em nós as virtudes que nós temos. Nós temos latentes em nós muitas coisas serem desabrochadas. O Evangelho faz com que isso desabroche. E no decorrer da nossa caminhada da humanidade, Deus nos enviou várias e várias revelações. Falamos de 3, Moisés. A segunda revelação, Cristo. Vamos lembrar que Cristo é o governador da terra. Tudo que se passou na terra, ele acompanhou. Mas ele veio a nós, há 2025 anos atrás, nos orientar, nos fazer resgatar novamente o amor a que nós somos criados. A centelha divina está em nós. O amor está em nós. Jesus é a porta para que nós possamos galgar mundos melhores, para que nós possamos alcançar a nossa condição espiritual muito melhor, para que nós possamos realmente viver a plenitude. Jesus era puro, nós sabemos disso. Veio até nós para nos orientar sobre o amor, a segunda revelação do Criador. E ele disse ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quer dizer assim para nós? Que o mundo que nós vamos seguir é a nossa iluminação interior, o caminho da verdadeira felicidade, a vida, a verdadeira vida, a vida do Espírito. E a verdade é que nós somos espíritos encarnados na forma humana, como é toda a encarnação, para que nós possamos aí desabrochar em nós a centelha divina, que é justamente o amor. E ele diz também, eu sou o jardineiro divino, capítulo 6 do Evangelho. Se você pegar no capítulo 6, que fala o Cristo Consolador, ele diz lá, eu sou o jardineiro divino, que vim iluminar os corações e fazer que desabroche nos corações o amor, preparando a vossa alma para que possa crescer no mundo espiritual, para que possa caminhar. Vem nos ensinar a cultivar o pão espiritual. O pão material nós necessitamos cultivar aqui na vida encarnada, mas ele vem nos orientar que nós precisamos cultivar o pão espiritual. O que é esse pão espiritual? Uma vida mais feliz, uma vida mais amorosa, uma vida mais fraterna, uma vida mais generosa com os irmãos que estão ao nosso caminho. Kardec veio para nós então fazer o quê? Nos dar a chave do entendimento. Emmanuel diz, Jesus a porta, Kardec a chave. Jesus a porta da felicidade, Kardec a chave para que nós possamos entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, qual a nossa destinação, nos trazer o cristianismo redivivo, para que nós possamos
subir esses patamares evolutivos a mundos superiores. Essa obra aqui para nós, que nós vamos ver hoje, nos dá essa condição. Nos explica de onde viemos, para onde vamos, fala como nós estamos hoje, nos fala como devemos proceder, nos dá diretriz das bem-aventuranças, nosso ideal, nos dá diretriz de exercícios que nós devemos fazer para podermos alcançar a transformação moral. Lembrando que Kardec nos disse, a doutrina espírita tem um único objetivo, melhoramento moral dos homens. Esse é o objetivo. O que é a moral? A regra do bom proceder. A ética de fazer o bem ou fazer o mal é a nossa escolha, e o bom proceder ou o mal proceder, que é a nossa caminhada terrena. A doutrina vem nos ensinar a regra do bom proceder. O bom proceder está nos ensinos de Jesus, que é a porta para a nossa felicidade. E Kardec, nessa obra, pegou para nós o ensino moral. Ele não trouxe mais nada além do ensino moral para que nós pudéssemos aí aplicar os ensinos morais do Cristo em nossa caminhada, para que nós pudéssemos aproveitar essa encarnação que nós temos hoje, que segundo vários autores é a nossa melhor versão. Se é a nossa melhor versão, nós temos condições de melhorar um pouco mais ainda, né? Porque nós estamos aqui numa casa de oração, num domingo, após um feriado, buscando aprender, buscando estudar, buscando conhecer a doutrina um pouco mais. Esse é o objetivo que nós temos. Esse código moral que ele nos trouxe é o código divino que está em nós, está na nossa consciência. A centelha divina está conosco. Nós não viemos aqui desamparados, desassistidos. Nós viemos, eu sempre digo isso, com tudo que nós precisamos para fazer desabrochar em nós aquilo que nós temos que ser. Seres espirituais melhores, amorosos e fraternos. E o roteiro que nós temos no Evangelho é isso, é a moral do Cristo e como nós devemos proceder. E Kardec, então, objetivando nos tornar claro tudo isso, ele trouxe a mensagem bastante clara. Nós olhamos o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênesis, nós temos ali o roteiro da nossa caminhada terrena. Eu sempre digo também, nós não viemos para falhar. Todos nós viemos aqui para aprender lições que nós programamos em nosso planejamento reencarnatório. A grande maioria de nós planejou a reencarnação. E isso Santo Agostinho nos fala no capítulo 5 do Evangelho. O que é importante para a gente entender aqui? Toda essa caminhada que nós temos que fazer, toda essa busca interior, é a busca do Cristo em nós. E essa busca do Cristo em nós é individual. É de cada um de nós, no seu tempo, na sua hora, no seu preparo. Não é a busca da perfeição, mas não vamos ser perfeitos hoje. É uma escalada que nós vamos trabalhando em nós, conquistando as virtudes que estão aí, para que nós possamos desenvolvê-lo e que a gente possa desenvolver todos os nossos potenciais. Nós temos inúmeros potenciais amortecidos, que precisam de uma alavanca. E a alavanca é o Evangelho de Jesus. Essa alavanca que nos faz caminhar, que nos dá o entendimento. A doutrina espírita nos esclareceu. E através das obras nós podemos ter aí todo um patamar de caminhada a seguir. O que o Evangelho é? Quando a gente vem na casa de oração, a gente fala, faz o Evangelho no lar, não é? Fazer o Evangelho no lar. Para quê? Para que nós nos liguemos ao Pai Criador, para que nós possamos entender que o Evangelho é o nosso refrigério. O Evangelho é a nossa calma, é o nosso consolo. Quem já não buscou o Evangelho, o consolo das suas dores? Todos nós, né, buscamos isso. Nos fortalece em momentos de decisão? Sim. Nós somos orientados em qualquer momento de nossa caminhada que a gente recorra ao Evangelho, recorra a Jesus e através de Jesus ao Pai Criador para nos dar condições de ânimo, de vontade de ir em frente. Mas o Evangelho nos mostra um novo modelo de pensar, um novo modelo de sentir, um novo modelo de viver, um novo modelo de agir. Essa obra foi escrita em 1864. Ela tinha o nome antes de Imitação do Evangelho. Após 3 anos como Imitação do Evangelho, Kardec coloca então Evangelho segundo o Espiritismo, que permanece até hoje para nós. Faz parte da questão 614 até a questão 909A do Livro dos Espíritos, onde Kardec nos abre esse leque, esse farol de ensino moral, para que nós caminhemos na nossa jornada. No Consolador, na questão 235, Emmanuel pergunta aos espíritos: há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens?
além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho, tem outra fonte que vai nos orientar, que vai acalmar nosso coração, que vai nos consolar? E ao que os Espíritos responderam: o mundo está repleto de elementos educativos, tem vários, para nossa transformação moral, para nossa caminhada. Mas, em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma, além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. Fica claro para nós, Jesus é nosso modelo, é nosso guia. As suas orientações é um roteiro de luz para nós. As suas orientações é para que nós alcancemos aí a prosperidade espiritual, para que nós alcancemos um patamar evolutivo melhor, para que um dia nós sejamos anjos, como diz a música, né? Não seremos anjos nessa encarnação, mas podemos ser melhores. Podemos chegar amanhã desencarnado no plano espiritual com alguma parte da nossa reencarnação cumprida. Algumas partes não, porque nós temos o livre-arbítrio e fazemos escolha. O que há de interessante nessa obra? Essa obra foi escrita por Kardec na sua casa de descanso. Ele ficou isolado, como nos diz o livro Obras Póstumas, que sua esposa publicou depois da morte dele. Várias anotações de Kardec. Foi pedido a ele, pela espiritualidade maior, que ele ficasse isolado, para que ele pudesse trabalhar essa obra, que iria trazer muitas mudanças para o mundo. Ele ia falar de Jesus, ele ia trazer para nós o Jesus redivivo no nosso coração, que nós havíamos esquecido. Ele iria trazer para nós muitas coisas que estariam falando das crenças de muitas pessoas. Ele estava isolado, 1 ano, isolado, fazendo essa obra, com o auxílio do Espírito de Verdade, como ele mesmo coloca nessa obra aqui. Durante 1/4 de hora, ele tinha ali com ele o Espírito de Verdade, orientando. Vale lembrar que quando foi essa obra feita, o Espiritismo não era como é hoje, né? Não era tão conhecido, tão desenvolvido, o Espiritismo estava na caminhada, no começo, não tinha maturidade. Mas Kardec tinha necessidade de trazer pelo plano espiritual, a qual ele foi recomendado escrever essa terceira obra. E lá nessa obra tem um prefácio. O que diz o prefácio? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aqui nós temos o verdadeiro caráter do Espiritismo, que foi ditado pelo Espírito de Verdade, mediunicamente, que nos faz relembrar os ensinos morais do Cristo. Esse prefácio é a maravilhosa mensagem que foi dita para nós. São chegados tempos, o tempo da renovação, o tempo da transformação, o tempo da melhora íntima, o tempo do amor ser colocado em prática, o tempo de reconhecer as nossas limitações e a partir disso trabalharmos ela em nós, desenvolvendo a germe do amor que está em nós. E Kardec coloca para a gente assim, essa obra constitui a explicação das máximas morais do Cristo, segundo as luzes espíritas. E nós vamos ver nos primeiros 4 capítulos que ele traz lá os princípios básicos da doutrina espírita. Esse é o objetivo, as luzes espíritas que vieram para nos alertar de que somos espíritos imortais, que essa nossa jornada de reencarnada é uma jornada temporária, é um pequenino tempo da nossa caminhada como ser espiritual, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós estamos aqui por misericórdia divina, que nos deu a chance de reencarnar. A misericórdia, segundo Joana de Ângeles, a misericórdia de Deus para nós, para que nós pudéssemos ter a chance de refazer lições, aprender lições, conquistar virtudes e que nunca mais nós percamos essas virtudes. No livro Renúncia, de Alcione, ela faz uma colocação bem importante que vai dar início à nossa jornada pelo Evangelho. O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, crescer, evoluir. Atingiremos com conhecimento e aplicação. Seremos espíritos melhores a cada dia, a cada jornada, a cada caminhada, a cada reencarnação, se aprendemos a usar o Evangelho do Cristo. E ela coloca para a gente assim, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Não basta somente conhecer, nós temos que meditar sobre o que está lá. Não basta somente meditar, temos que sentir que aquilo é verdadeiro, que aquilo toca o nosso coração. E a partir daí, nós vamos buscar trabalhar, viver esse Evangelho em nós. É fácil? Não.
O caminho para viver o evangelho é bastante difícil. É estreito, é difícil, não é fácil para a gente, mas tem um instrumento básico. O que é esse instrumento básico? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Esse é o caminho dessa porta estreita que nós devemos atravessar. E nós vamos conseguir atravessar essa porta pelo estudo do evangelho, utilizando o amor. Vamos então iniciar a nossa viagem pelos 4 primeiros capítulos do evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Capítulo 4, para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. O que nós temos aqui? Os princípios básicos da doutrina espírita. Meu reino não é deste mundo. As 3 revelações que Deus nos enviou. Deus, nosso Pai Criador, misericordioso, amoroso e soberanamente justo e bom. Meu reino não é deste mundo. Quando ele nos fala o que é da vida futura. Não tínhamos maturidade na época para entender o que o Cristo falava. Mas ele dizia, nós éramos seres espirituais estagiando aqui. Depois nós temos o quê? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Onde o Cristo nos diz que essas moradas nós podemos alcançar. Como nós vamos alcançar essas moradas mais felizes? Através do aperfeiçoamento moral. Através da construção em nós dessa moral que nós temos. Está em nós. E para que a gente faça isso, nós temos que fazer nascer e renascer inúmeras vezes. Nós temos aqui então todos os princípios. Deus, imortalidade, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos e comunicabilidade. Essa base que ele está nos dando aqui é para que nós entendamos a evolução do evangelho para nós, para que nós entendamos esse roteiro que foi colocado para nós, esse roteiro de conhecimento, de progresso, de espiritualidade, de mundos diferentes e de reencarnação, o objetivo da nossa reencarnação. Nós vamos para o capítulo 5. O que diz o capítulo 5? Perante essas premissas, como nós estamos? Bem-aventurados aflitos, que serão consolados. Como nós estamos hoje? Ele nos explica que perante as luzes divinas, perante essas considerações do Pentateuco de Kardec, nós estamos assim, passando por vicissitudes, passando por provações, mas tem uma coisa, nós viemos preparados para isso. Nós não reencarnamos aqui, não vamos vencer, podemos vencer, mas temos um fator importante, o livre-arbítrio. Nós fazemos escolha. E pela escolha que nós fazemos, podemos escolher coisas boas ou coisas más e vamos responder por essas escolhas, não é verdade? Então, o que esse capítulo nos fala? Que as nossas provações de hoje, as nossas vicissitudes de hoje, é para que nós possamos refletir e aprender as lições. Podem estar nessa vida, podem estar em outra vida. Mas o Cristo nos disse, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é? É assim que ele disse para nós? Nós temos condições de vencer. Lá no capítulo 5 tem uma mensagem de Santo Agostinho que diz para a gente, escolheste as vossas provas. Por que murmurar perante as dores agora? Escolheste no planejamento reencarnatório de estarmos aqui aprendendo lições que não aprendemos em outra encarnação. Nós infringimos a lei divina em algum momento da nossa caminhada. Precisamos agora recuperar essa infração. Como? Através do labor, do trabalho, através da nossa vontade, do nosso querer, do nosso crer, de ser criaturas melhores. E aqui nós vamos entender que é a atuação de Deus sobre nós, nos dando motivo para uma resignação ativa. Resignação ativa é, eu sei, eu entendo, eu compreendo e eu vou trabalhar. Eu vou me esforçar em fazer diferente. Eu vou me esforçar em ser diferente. Eu vou me esforçar em seguir o Evangelho do Cristo nas condições que eu estou hoje. Pode ser que eu não consiga fazer tanta coisa que eu planejo fazer no bem, mas eu preciso tentar me esforçar. No capítulo 6, o que ele nos traz? Como podemos proceder? O que é o capítulo 6? É o Cristo Consolador. Mensagens somente do Espírito de verdade, que nos traz mensagens consoladoras, que não estamos sós, estamos acompanhados de bons amigos espirituais, que Jesus está no leme do barco de cada um de nós. E ele diz uma mensagem para nós espíritas, amai-vos primeiro o ensinamento, instruí-vos o segundo. A base para a gente compreender de onde viemos, para onde vamos, é estudar, é conhecer, é ler, é participar, como nós estamos hoje aqui de palestras, né? E ele diz claramente para a gente, o jugo é suave e o fardo é leve. Qual é o jugo que nós temos de Deus para nós? Observar a lei divina.
Qual é o fardo que ele nos impõe? Não é pesado. É trabalhar o amor e a caridade que existe em nós. São mensagens consoladoras que vão nos dizer que nós podemos fazer diferente nesse momento. Vamos esquecer o passado, já foi. Mas o presente nós podemos construir e o amanhã também, baseado nos ensinos que a doutrina espírita está à nossa disposição. E ele diz ainda que o fardo é proporcional. Nós não estamos com um fardo mais pesado do que nós temos. Isso eu entendo dessa forma. Porque nós não viemos aqui, novamente eu vou repetir, para falhar. Viemos com apoio espiritual, com amigos de luz que estão lá no plano espiritual vindo por nós. Viemos com o pai e a mãe que nós necessitávamos ter. Estamos hoje numa casa de oração porque nós precisamos estar. Nada acontece por acaso. O propósito divino tem um propósito para nós, tem um planejamento para nós, que é alcançarmos as nossas virtudes e em cima disso trabalhar. Nesse capítulo ele fala assim, que o Cristo Consolador, só a vivência ética cristã será capaz de transformar nosso planeta em um mundo de regeneração. Nós sempre falamos, né? Está chegando o mundo de regeneração, estamos numa transição planetária. Temos responsabilidade? Temos. Temos condições de melhorar? Temos. Porque nós temos em nós o germe da fé, o germe do amor, o germe da resiliência, o germe de tudo que nós precisamos ter para crescer, para caminhar e fazer desabrotar. No capítulo 7 ao capítulo 10, vai falar da finalidade da transformação. Então, como estamos, como proceder, qual é a finalidade com o meu proceder? Qual é a finalidade disso? O nosso processo de redenção individual perante as leis divinas. É nesse processo, capítulo 7 ao capítulo 10, que fala das bem-aventuranças. O que é bem-aventurados? Felizes. Nós nascemos para ser felizes, mas fazemos escolhas erradas na nossa trajetória. E como Deus é soberanamente justo e bom, nós temos que responder pelas nossas escolhas e ser responsabilizados por ela, porque Deus é amor. Ele quer que nós conquistemos pelo nosso mérito, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de nos conduzir aqui, encarnados e também no plano espiritual. Lembrando que aqui nós estamos lidando com pessoas no mesmo nível que nós. Às vezes família, amigos, trabalho. O que ele pede pra gente? Trabalhar sem egoísmo, sem orgulho, trabalhar com o coração puro. Não somos puros, mas podemos trabalhar em nós essa pureza, como as crianças, ele fala nesse capítulo, né? E essas bem-aventuranças, então, é a simplicidade do coração e a humildade do espírito. É isso o nosso caminho, ideal nosso atingir. E dá pra gente algumas orientações aqui. Que nós tenhamos compaixão, tenhamos pureza, tenhamos mansidão, tenhamos paciência, cumpramos o nosso dever como ser espiritual que somos. Que nós usemos a nossa vontade, essa mola propulsora, para nos fazer crescer, para que nós possamos escolher o bom caminho, edificando em nós a conquista de virtudes. E nesse capítulo ele fala para a gente a necessidade da reconciliação, a necessidade da pureza com as pessoas. E deixa um exemplo muito claro que nós não podemos esquecer, que essa purificação, esse desenvolvimento passa pelo perdão. Por quê? Porque o perdão vai nos ajudar a conviver com as criaturas. Porque nós somos seres falíveis, como o nosso irmão também é. Nós não somos só credores de perdão, nós somos devedores de perdão. Nós temos que pedir muito perdão para as pessoas que estão ao nosso lado. E ele fala do perdão como uma coisa para a gente melhorar. Não é porque o meu irmão precisa de perdão, eu preciso de perdão para ser uma criatura melhor, para me ligar ao Pai Criador, para afastar de mim toda aquela mágoa, aquele rancor, aquela revolta. E ele fala assim nesse capítulo, ó, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes provas de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. O nosso objetivo é esse, mostrarmos melhores do que somos. E ele continua aqui pra gente. A pureza que ele fala não é somente nos atos. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo, tá bom, não. Pureza de pensamentos e de sentimentos que só nós conhecemos. E ele fala usar da benevolência, da indulgência e do perdão. O que é a caridade para Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. É isso que ele nos orienta nesse ideal a atingir e que nós podemos sim trabalhar isso em nós. Mas não somente na forma que a gente expressa para as pessoas verem, mas aqui dentro do nosso interior. Aquela construção do Cristo em nós que eu falei no começo. No capítulo 11 ao capítulo 17,
Nós estamos assim no capítulo 5, como proceder, o ideal a atingir, e agora vem os exercícios diários que nós podemos fazer para podermos alcançar esse melhoramento moral a que estamos destinados. Exercício que o próprio Evangelho nos ensina. Capítulo 11, qual é? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O amor. A ferramenta inicial para a gente exercitar aqui é o amor. Um amor que nós podemos construir. A jornada do amor se constrói com tolerância, com benevolência, com paciência, com gratidão. Tudo se constrói. Nada nasce pronto, nós temos que construir. O amor também se constrói. Então, são exercícios diários para atingir esse estado de bem-aventuranças. O próximo capítulo que ele fala, o 11, qual é? Amai os vossos inimigos, reconciliai-vos com eles. Porque a nossa caminhada aqui é de buscar a paz interior. A nossa caminhada aqui é de sermos verdadeiros cristãos que praticam o amor. Depois, qual outro que ele nos ensina de exercício? Que essa mão não saiba o que essa fez. Fazer o bem sem ostentação. Depois ele nos ensina a honrar pai e mãe, que nos trouxe a vida, que nos deu condições de estarmos aqui. E ele nos fala no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ensinando a todos nós o modelo de caridade. Não aquela caridade só material, que é importante, mas a caridade moral, a caridade que nasce do coração, do abraço, do sorriso, da palavra de amor. Quando nós desencarnarmos, não vai ser perguntado para nós quantas casas, carros nós tivemos, e sim, quantos corações amargurados nós abrandamos, quantos corações nós trouxemos a caridade do amor, da tolerância, da benevolência, é o que vai ser perguntado para nós. E nesses capítulos aqui, nós vamos entender o nosso processo de transformação. Esse é o nosso processo de transformação. E a partir do capítulo 16, ele fala para a gente, não se pode amar a Deus e a mamão. Nós temos que fazer uma escolha. A escolha nossa, sim, o material é importante, com certeza, para nós vivemos esse mundo encarnado, sim, mas que nós possamos a construir o espiritual em nós, tá? Esse espiritual que só, lembrando aqui que só o bem repara o mal. Só a construção do bem em nós vai reparar o mal que nós fizemos em outras encarnações, não lembramos? Com misericórdia divina. Nós estamos aqui justamente para isso, para fazer a transformação que nós necessitamos fazer. E nesse capítulo 15, ele traz uma mensagem maravilhosa para a gente. Recomenda Jesus, caridade e humildade, orgulho e egoísmo, esse que não se cansa de combater, nos ensinando a verdadeira caridade do amor. Caridade também para conosco. No livro Vinha de Luz, lição 110, Emmanuel nos traz caridade para conosco. Nós temos que nos amar, nos perdoar, aceitar como nós somos, com as nossas dificuldades, porque nós somos filhos de Deus em processo de crescimento. Se Deus confiou em nós para estarmos aqui, nós temos que confiar em nós também. E nós temos todas as potencialidades que precisamos para vencer as dificuldades que o caminho nos traz. Todas. Precisamos trazer à tona. E uma delas que não podemos deixar de esquecer é a vontade que vai gerar tudo isso. O querer, o crer e a vontade. E a partir da vontade, a ação. E nesse capítulo, ele fala pra gente assim, um código de conduta que ele nos ensina. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Esse é a nossa conduta cristã. Se eu quero o melhor para mim, eu quero para o meu irmão também. Santo Agostinho fala na questão 919, né, que se para o meu irmão eu acho que está errado, não pode estar correto para mim. Porque não tem duas medidas. Se eu falo que meu irmão fez uma ação e está errado para ele, por que para mim é correta? Esse é um outro parâmetro que nós temos para podermos crescer e trabalhar na seara do Cristo. A caridade é algo importantíssimo, que vai mostrar a bondade do nosso coração, vai mostrar a bondade da nossa disposição em fazer diferente. Até onde eram umas pessoas, hoje podemos ser outra, voltadas no amor do Cristo. E lá nós temos a lei do amor, né? Está lá no capítulo. E para encerrar esse capítulo 17, que ele nos traz? Sede perfeitos, o homem de bem. Mais um monte de exercícios que Kardec nos traz, por recomendação do plano superior, para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos ter chance de ser melhores. Escolhermos algumas virtudes do homem de bem e trabalhar. Irmã Dufaux diz para a gente o seguinte, não vamos ficar nos condenando pelo erro do passado. Vamos aprender com o nosso passado e construir um novo presente. Nós podemos construir um novo presente. Nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, em amor e fraternidade.
Aí nós chegamos então ao capítulo 18 a 24. Então nós temos lá como estamos, como proceder, o ideal que temos a atingir, os exercícios, mas por que nós temos dificuldades em exercitar o que está nos ensinando o Evangelho do Cristo? Porque nós temos dificuldade em fazer a transformação moral. Ela é cheia de obstáculos para nós. Não aceitamos muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, não aceitamos muitas vezes as nossas provas, nossas expiações, não aceitamos muitas vezes que nós temos algo a responder perante a lei divina. Muitas vezes a gente coloca uma fé vacilante, lembrando que Kardec nos fala, a fé raciocinada. Eu creio em Deus porque eu sei que Ele existe, porque eu sou um espírito, eu acredito, eu torno isso verdade para mim e eu vou trabalhando. Então a nossa dificuldade é, primeiro, entender que a verdadeira vida é do Espírito. Muitas pessoas vivem o materialismo, achando que essa vida é mais importante. Essa vida encarnada é importante sim, para que nós possamos aproveitar ela para construirmos esse mundo espiritual que nós somos merecedores um dia. Nós precisamos trabalhar e nos esforçar. E ele fala para a gente da fé raciocinada. Lembrando que aqui dá um conselho para a gente. A fé é sincera, é empolgante, é contagiante e deve ser ativa. Ele fala claramente para a gente nesse capítulo. A fé é inata em nós, mas precisa ser cultivada, trabalhada, para que nós possamos torná-la ativa, para que nós possamos ter, a partir da fé, a esperança, e a partir da esperança, vamos exercitar a caridade. Como ele diz aqui, fé é inspiração divina, conduz à esperança e à caridade. Também nos fala para tomarmos cuidado com os falsos profetas, a dificuldade que nós temos de acreditar em qualquer coisa, em tudo que está às vezes uma pessoa na internet, é muito comum isso hoje, né? Fala, o espiritual mandou isso, falou isso. Gente, o plano espiritual não tem tempo a perder com a internet, né? O que eles têm que cuidar de desencarnados e encarnados é muito. Então, o que nós temos que fazer, nós que somos espíritas? Eles deixam um roteiro para a gente. O verdadeiro profeta são os que apresentam superioridade moral, virtudes e influência moralizadora das suas obras. Tivemos vários, né? No decorrer da humanidade. Jesus tem tudo isso aqui, né? Influência moralizadora sobre nós, porque nós estamos hoje tentando seguir aquilo que ele ensinou. E ele está nos trazendo sempre mensagem nova através de Bezerra de Menezes e de outros espíritos superiores que nos ajudam. Então, a transformação moral, nós precisamos trabalhar ela. Ele diz assim, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quantas encarnações nós tivemos em que o Cristo nos convidou e nós não aceitamos o convite, né? Nós não aceitamos o convite na época. Hoje nós estamos aceitando, porque nós estamos numa casa de oração, né? Estudando, olhando, participando da palestra, vamos tomar um passo daqui a pouco. Então nós estamos tentando trabalhar em nós esse chamado que o Cristo fez. Mas ele fala também que é importante a gente trabalhar em nós essa fé consoladora. Isso que é importante. Trabalhar em nós o caminho de seguir a porta estreita. A porta que nós temos dificuldade de entrar. A porta larga, ela é espaçosa. É o vício, né? É o nosso orgulho, a nossa vaidade. E ele nos ensina que essas dificuldades que nós temos, nós precisamos trabalhar ela. A porta estreita, que é difícil de entrar, porque exige esforço. Exige vencer a nós mesmos, muitas vezes. Eu costumo dizer que nós somos os nossos algozes, porque nós muitas vezes não fazemos aquela trilha que temos que fazer de caminhar na seara do Cristo, né? Muitas vezes deixamos as nossas más tendências dominar o nosso coração. Nos arrependemos depois, mas precisamos trabalhar, quando ela acontecer, trabalhar para que não venha mais à tona, reconhecer que temos essa limitação e trabalhar essa limitação. Essa porta larga é fácil. A porta estreita é difícil. Essa é uma dificuldade que ele nos aponta aqui. Mas nos aponta também que é uma dificuldade da coletividade. Não é só nossa, é de todos nós que estamos aqui. Porque nós influenciamos pessoas. Nós, né, fazemos com que as pessoas sigam, às vezes, o nosso exemplo errado, muitas vezes, né? Então ele fala aqui pra gente que nós estamos rodeados de pessoas e nós influenciamos essas pessoas. E o convite do Cristo foi feito a todos, não é só nós que estamos aqui na casa de oração. Foi feito a todos, com o livre-arbítrio de escolher o tempo de cada um. Cada um de nós temos um tempo. Muitos despertaram mais tempo, muitos despertaram agora e muitos ainda não despertaram da humanidade. Mas todos nós temos um tempo. Esse tempo é concedido por Deus. Mas nós precisamos
Caminhar. Ninguém vai ficar estacionado, precisamos caminhar, né? E ele fala assim, ó, bons espíritas, meus bens amados, sois todos trabalhadores da última hora. Nós espíritas somos trabalhadores da última hora porque precisamos urgentemente colocar em prática o que nós estudamos da doutrina de Kardec. Nós temos o conhecimento de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, nossa destinação. O que fazer com isso? Trabalhar interiormente. Construir o reino de Deus em nós, ou o Cristo em nós, como costumamos dizer. Pelas suas obras reconhece o cristão, a cada um segundo as suas obras. E nós temos aqui a fala bem clara, semear e colher. Mas entre o semear e entre o colher, eu tenho todo um processo. Eu posso cultivar, eu posso remover a terra, eu posso tirar a erva daninha, eu posso, florir melhor o meu jardim interior. Então, entre o semear e colher, eu posso trabalhar para que a minha colheita seja melhor. Nós estamos preparados para essa colheita. Como diz Santo Agostinho no capítulo 5, nós planejamos estar aqui. Nós viemos com o concurso do plano espiritual que nós poderíamos vencer. Por que nós não vencemos? Porque deixamos o livre-arbítrio, deixamos a nossa vontade agir e muitas vezes nos esquecemos que existe uma lei sobre nós e nós temos conhecimento da lei. Nós só precisamos colocar em prática essa lei. E no capítulo 25 a 27, ele dá para a gente então uma diretriz. Ele nos ensinou os exercícios, nos ensinou a dificuldade e nos dá uma diretriz. Qual é a diretriz que ele nos dá nesse capítulo? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Está nos dizendo o seguinte, podemos ter dificuldade? Podemos, mas estamos aqui para a lei do progresso, para a lei do trabalho. Se batermos a porta do Cristo, Ele vai nos abrir. Se bater e pedir em prece, em oração sincera, nós vamos receber. Se não vamos receber para tirar a nossa dor, como diz Emmanuel, A dor é uma entrevista com Deus, mas a gente vai ter o quê? A condição de suportar a dificuldade, porque compreendemos a necessidade dela para a nossa caminhada. Então, nós estamos sujeitos à lei do progresso, à lei do trabalho, à mediunidade com Jesus, para quem é médium, mas não só a mediunidade, servir a Jesus na nossa caminhada, servir a Jesus em tudo que nós fazemos. E a busca do alimento espiritual deve ser a nossa contínua ação. Jesus disse a cada dia o seu mal, lembra dessa frase? Vamos nos preocupar? Sim, claro. Ainda mais se nós temos um processo a crescer, a evoluir. Mas vamos confiar no Pai, confiar que Ele sabe o que é bom para nós, confiar que nós podemos vencer toda e qualquer lição que nos for dada. E Deus nos concederá, a partir do momento que nós começarmos a trabalhar em nós, o pedir e obtereis, a paciência que necessitamos, a coragem que necessitamos, a resignação que necessitamos, a aceitação que precisamos e o concurso dos bons espíritos para a nossa tarefa. Quantas vezes nós chegamos no nosso cantinho do quarto, pelas nossas dificuldades, e pedimos a Deus que nos ajudasse. Abrimos o Evangelho, lemos, e nosso coração se abriu, a energia ficou melhor. Eu sempre falo assim, quando a gente está muita dificuldade, temos que olhar aquela portinha que se abre lá, aquela janelinha pequenininha, quando a gente vai fazer o Evangelho que se abre. Por quê? Porque é a porta que nós podemos entrar para aliviar o nosso coração, para suportar as dificuldades e pedir o concurso dos bons espíritos, para que nós não esmoreçamos, não desistamos e não sucumbamos às provações do caminho. Nesse capítulo também ele nos fala, essas são as ferramentas que nós podemos usar para a transformação moral, para suportar as dificuldades. E nos deixa uma orientação, que nós tenhamos o caráter do samaritano, o caráter do cristão. A parábola do samaritano é bem clara. Ele não conhecia a pessoa que estava lá, sem veste, sem documento. Passou várias pessoas, doutor da lei, passou várias pessoas, ninguém ajudou. Mas o samaritano foi e ajudou. Não perguntou quem era, nem de onde vinha, se era irmão, se era igual a ele ou não. Trabalhou. É isso que ele nos orienta, que nós tenhamos esse caráter. Que nós estendamos a mão sem esperar recompensa. Que nós estendamos a nossa mão sem esperar que ele troque para nós alguma ação. Que nós estendamos a nossa mão, porque nós queremos ajudar, queremos amparar, queremos assistir. Procure e acharás, trabalha e produzirás. É a lição que ele nos diz nesse capítulo 25 a 27. E chegando aqui ao capítulo 28, nos fala das preces. Nós sabemos que a doutrina espírita não tem dogma, Mas a prece não é dogma. A prece é nossa colocação com o Pai Criador. A prece é nossa união com Ele. Para que nós possamos aurir as forças, porque Ele está em nós.
Ele nos deu a condição de estarmos aqui. Através da prece, nós podemos o quê? Buscar esse consolo que nós necessitamos para nós e para as pessoas que nós estamos pedindo e orando. Então a prece é importante. Lá no capítulo 28, se você olhar, tem inúmeras preces maravilhosas. Porque há pessoas que falam, não sei fazer prece. Nós podemos fazer simplesmente uma prece, Senhor, né? Como tem aquela história do João, né? Jesus, estou aqui, né? Várias vezes ele ia, Jesus, estou aqui, é só o que ele falava. Quando ele estava no hospital, né? Jesus foi até ele, a história conta desse jeito, né? Oi, Pedro, sou Jesus. Ele dizia, oi, Jesus, sou Pedro. Então, quer dizer, é só o que nós temos que fazer para nos ligar a Deus. Então, Jesus, um dia que estava sozinho lá, o Pedro, ele falou, oi, Pedro, sou Jesus. Nossa, a nossa conversa com o Pai Criador. E para a gente encaminhando para o nosso encerramento, eu trouxe aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Justiça Divina. Vamos lembrar então que nós temos os princípios básicos, como nós estamos, como nós podemos chegar. A doutrina aqui é a nossa transformação, sem imposição. O importante é isso. A doutrina espírita não converte ninguém, não impõe nada a ninguém. Nós é que vamos trabalhando, estudando, compreendendo e resolvemos então seguir. Cada um de nós aqui despertou num momento que era propício para despertar. E aceitamos, né? Então nada é imposto. O que é importante é que a gente tenha noção que o objetivo nosso é sermos espíritos melhores. Para irmos para moradas superiores mais felizes através da nossa transformação moral a cada encarnação. Não sei quantas encarnações eu tive, não sei quantas eu vou ter, mas com certeza o objetivo que nós temos aqui é que sejamos sempre criaturas melhores. Ele fala assim, a felicidade do universo é o amor, na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, nas reencarnações de cada um de nós, no tempo de cada um de nós, as experiências que desejem. Nós pedimos para reencarnar, passar pelas experiências que estamos passando, porque achávamos que tínhamos condições de vencer. Vou lembrar novamente Santo Agostinho. Por que murmurar agora se escolheste as vossas provas? A palavra dele está lá no capítulo 5. Para que se ajustem por fim as leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Para que nós possamos construir em nós a bondade, o bem, o amor, a fraternidade. E nós temos condições para isso. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de nós. Nós fazemos as escolhas, responderemos por ela. Essa sombra que está em nós, ou a luz que está em nós, é nós que vamos escolher. Nós temos a sombra e a luz, né? Hitler escolheu a sombra, Francisco de Assis escolheu a luz. É uma escolha que nós fazemos. E nós precisamos responder por essas escolhas. Nós podemos, no tempo que Deus nos deu das reencarnações, com certeza nós já estamos melhores do que no passado, em outra encarnação. Mas ainda não estamos prontos para a pureza do coração. E para a gente, então, encerrar, nós vamos lembrar, então, que Jesus está nos dando o quê? Um novo roteiro, um novo olhar de amor. O Evangelho é esse roteiro. Não precisamos buscar coisas mirabolantes em outras obras. Está no Evangelho a transformação. Está lá. Estamos assim, podemos chegar a essa situação transformada. E essa transformação passa pelo exercício pleno do amor. É o amor que Deus quer que nós manifestamos. É o amor, é a caridade, é a ternura, é a tolerância. É não julgar o nosso irmão. Sejamos mais rigorosos conosco, não com o nosso irmão. É isso que está nos ensinando o amor. E que nós possamos aí, como eu disse no começo, Jesus é o jardineiro do nosso jardim. Que nós possamos aí deixar que Ele cultive o nosso jardim, semeie o nosso jardim. Mas que nós possamos ali ter flores de amor. Que nós façamos vibrar nesse jardim o amor, a flor, a rosa do amor, a rosa da ternura, a rosa da compaixão. Eu falo rosa que eu amo rosa, tá? A rosa da benevolência, a rosa da indulgência. Vamos construir esse jardim, que o jardineiro está lá pronto. Já se semeou, já deixou tudo prontinho para nós. Que nós possamos ali ter um novo amanhã, começar de novo se for preciso, olhar para dentro de nós. Jesus nos convidou pelo Evangelho, há muitos anos atrás, né? Vamos lembrar de Moisés, depois o próprio Jesus, depois do doutrina espírita. Há muitos séculos nós estamos sendo chamados por Jesus para cultivar o nosso jardim, mas nós não conseguimos cultivá-lo ainda. Que nós passamos agora, que estamos na doutrina espírita, que estamos tentando aprender a cultivar esse jardim de amor. Jesus está lá, no leme desse jardim, no leme do nosso barco. Basta que a gente atue, que a gente faça, que a gente tire um pouquinho de nós para exercitar esse convite de Jesus. Ele nos convida,
Vamos estender a mão a Jesus e vamos caminhar a nossa jornada com amor no coração. Que o nosso jardim flua, floresça, cresça de coisas maravilhosas no tempo de cada um de nós, no tempo que Deus deu para cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pelo convite e que eu possa ter passado um pouquinho daquilo que eu planejei passar hoje para todos nós. Muito obrigada.